Pela vida do meu esposo. Eu, como esposa, sei o quanto ele se dedica no estudo da palavra, o quanto ele busca, o quanto ele ora, o quanto ele tem buscado, Senhor Deus, trazer revelações do reino para as pessoas dessa comunidade. Verdadeiramente, nós não tomamos água com açúcar neste lugar. Algumas vezes a feijoada é grande, porque a palavra é densa, é completa. E eu oro, Senhor Deus, que mais uma vez nossos ouvidos se abram, nossa mente seja desbloqueada e o nosso coração se derreta diante da Tua palavra, que será derramada, revelada sobre nós e a nós nesta manhã. Usa-o profeticamente, incendeia-o, mas incendeia-nos. Coloque a mão nos seus ouvidos, queridos, agora. Em nome de Jesus, nós queremos abrir os nossos ouvidos. Todo bloqueio, todo empecilho, toda obra das trevas para querer nos distrair, para querer nos tirar deste lugar, tirar nossa mente deste lugar, nós repreendemos em nome de Jesus. Nossos ouvidos estão abertos para ouvir a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem tem esposa do lado, aproveite para beijar também, né? Aproveite agora, dê um beijinho especial aí, porque vai ficar passando vontade, né? Pai, obrigado, Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pelo Teu Espírito Santo aqui. Obrigado porque o Senhor continua sendo o mesmo. Obrigado porque nada muda no Senhor. O Senhor não tem nenhuma variação de mudança. Tudo o que o Senhor faz é perfeito e é perfeito de geração em geração. Por isso nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua graça, agradecemos pela salvação acima de tudo, agradecemos, Senhor, pelo amor, agradecemos pela graça, pelo livramento, tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Você tem algum motivo para louvar o Senhor hoje? Tem alguma coisa boa que Deus está fazendo na sua vida, que você pudesse louvar a Deus, adorar ao Senhor? O que Deus tem feito na sua vida? Quais são os livramentos? Quais são as bênçãos? Às vezes a gente foca tanto nos problemas, tanto nas dificuldades e nas crises, que a gente acaba deixando de ser grato. E quando a gente deixa de ser grato, a gente vive num ambiente de amargura, num ambiente de tristeza. E o Senhor está trazendo para nós hoje de manhã a certeza de que as lutas não vão parar, é garantido isso, de que os problemas não vão sumir. A questão toda é quando você é grato, você encara a realidade de uma maneira diferente. Amém? Glória a Deus. A gente está começando uma nova série. Não sei se o Mateus tem aí, não tem, né? Vigia na terra, tá, Mateus? A gente está começando uma nova série. E essa série fala sobre o cristianismo puro e simples. O evangelho de maneira pura e de maneira simples. Eu acredito que nas próximas semanas a gente vai poder difundir isso de uma maneira muito mais detalhada. Mas hoje, nessa introdução, eu quero trazer um sentido, ou o sentido central, pelo qual Jesus viveu com os discípulos e foi o fundamento pelo qual Deus o enviou para a terra. Alguns de nós estamos dentro das igrejas hoje, mas nós não entendemos o que é ser cristão de fato. Porque ser cristão não tem a ver com um conjunto de regras. Posso, não posso, devo, não devo, é pecado, não é pecado. Ser cristão é um estilo de vida, é como eu vivo, é como eu me importo, é como eu falo. Tem a ver com o meu coração, tem a ver com aquilo que eu expresso, com aquilo que eu penso. Isso é, baseado na vida de Jesus, é que a gente vai entender um pouquinho hoje como ser cristão. Jesus não era cristão, Jesus era Cristo. Ele era o enviado de Deus. Cristãos somos nós que seguimos o exemplo de Jesus. E hoje de manhã, então, eu quero convidar você a acompanhar comigo 3 pontos
fundamentais, que na verdade são 3 valores que Jesus trabalhou com os seus discípulos, enquanto ele esteve na terra. E os valores que ele trabalhou é honra, coragem e compromisso. Repete comigo: honra, coragem e compromisso. Esses 3 valores compõem uma ideia de família saudável. Onde existe honra, coragem e compromisso, vai haver um ambiente de família e um ambiente de família saudável. Primeira coisa que a gente tem que entender nessa introdução é que Deus não criou um ministério. Não foi a ideia de Deus criar um ministério. Deus gerou uma família. Ministério é coisa nossa. A gente inventa ministério para poder a gente conseguir se encaixar numa obra. Mas Deus gerou uma família. Desde o jardim do Éden até os discípulos e até depois, nos seus mandamentos, ele estava ensinando o povo a viver como família. Eu não sei como que é a tua família, mas eu quero trazer uma notícia para você boa, que vai te alegrar. Não existe família perfeita. Não existe família 100%. Toda família tem problema, toda família passa por crises, toda família tem momentos de altos, tem momentos de baixo. Mas uma coisa ninguém muda: se mexerem com um parente seu, você vira leão e você vai defender. Você chega em casa e você briga com seu irmão, você reclama com seu irmão, você fala: não te aguento mais. Mas se eu for mexer com seu irmão, você se volta contra mim na hora. Fala: pastor, não mexe com ele não, é meu irmão. Porque família é isso, é um ambiente onde a gente se protege, um ambiente onde a gente se guarda. Outra coisa que é interessante a gente entender é que Jesus estava vivendo na terra de tal maneira que ele estava querendo gerar nos discípulos o que a gente chama de cultura do reino. Então o evangelho não é uma invenção do homem. O evangelho não é uma invenção do Oriente, lá de onde eles vieram. O evangelho é a cultura do reino de Deus sendo manifesta. E a única maneira da gente entender o evangelho não é necessariamente olhando o que os pastores pregam hoje. É lendo a Bíblia e entendendo como Jesus vivia com os seus discípulos. Isso é o evangelho da graça, isso é o evangelho do reino. E Jesus, ele vivia de uma maneira simples e de uma maneira muito pura. Outra coisa que eu quero que você entenda e pegue nesse momento é que aquilo que Jesus queria gerar nos discípulos no início da sua caminhada não era para ele dar continuidade, dizendo: faz isso, faz aquilo outro. Jesus queria ensinar os discípulos a dependerem do Espírito Santo. Então toda essa questão da cultura familiar que Jesus viveu com os discípulos, ele tinha o objetivo de depois enviar o Espírito Santo. Eu quero que você pegue esse ponto para que a gente possa entender todo o contexto da pregação hoje. Por que Jesus, ao conversar com os discípulos, estava preparando o coração deles, dizendo: não se preocupem, eu estou com vocês, mas logo eu vou, porque quando eu for, ele virá. E os discípulos não entendiam até então, e só entenderam depois, que Jesus era a manifestação de Deus encarnada como homem. E Jesus queria apontar para um Cristo ressurreto, isso é, um Cristo ressuscitado que era perfeito. Não que Jesus não tinha perfeição, não é isso, mas o corpo dele era igual ao nosso. E ele queria que os discípulos entendessem: homens falham, homens erram. Essa carne aqui, em algum momento, vai trair você. Essa carne em algum momento vai se desviar e vai passar você para trás. Mas existe um que é perfeito, que é a essência de Deus, a essência da perfeição, que vai ser enviado para guiar você, para ajudar você, para conduzir você, para te consolar, para te incendiar do fogo do amor de Deus. Em outras palavras, ele estava dizendo: o foco não é um corpo físico, o foco é o Deus ressuscitado em Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo. Amém? Então o que a gente vai conversar hoje trata acerca do que o Espírito Santo continua revelando e pregando à igreja. Então vamos entender um pouquinho sobre esse evangelho puro e simples, que era o evangelho de Jesus. Começando no primeiro ponto, eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 6. No evangelho de Marcos, capítulo 6.
E a gente vai ler do versículo 1 ao 5, se você puder me acompanhar. Diz assim as Escrituras: e partindo dali, Jesus à sua pátria. Para onde ele foi? Para a sua própria terra, para a sua própria pátria. E os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar nas sinagogas. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhes vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Guarda esse versículo. Se puder abrir comigo, Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos 12, 10 diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês mesmos. Vou ler de novo. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. E prefiram dar honra uns aos outros mais do que a vocês mesmos. Esse primeiro ponto é a essência de toda família saudável: honra. Esse primeiro ponto sobre honra é o que sustenta uma família. É o que faz com que o nome dessa família passe de geração em geração. Uma família que não carrega o valor de honra é uma família desclassificada. É uma família que caminha em vergonha, que caminha o que a gente chama de opróbrio, em rejeição. As pessoas olham e fazem chacota dessa família porque ali existe uma desonra. E existem várias maneiras da desonra se manifestar numa família. Por exemplo, um homem que não se dá o valor. Então ele anda por aí, caindo pelas sarjetas da rua, perambulando dia e noite, usando droga, bebendo, no meio de rodas dos escarnecedores, no caminho dos pecadores, se contaminando. Então ele está desonrando a sua própria família, porque ao invés de ser um sacerdote de Deus, ele está sendo um canal e um instrumento do diabo. Existem outras maneiras de desonrar. Quando a família não se respeita. Existem lares, por exemplo, que você entra no ambiente e você não tem noção. Praticamente o pai pega uma faca para matar o filho pega uma faca para matar o pai. Filhos que se levantam para bater nos pais. Pais que praguejam, que amaldiçoam os próprios filhos. E as pessoas, os vizinhos vão olhando aquilo, vão ouvindo. O marido conversa com a esposa, ele grita mais e ela grita mais ainda. Os vizinhos olham e falam assim: meu Deus, que família é essa? Eu não quero uma família como essa. Então nós vamos observando que existem várias formas da gente viver em desonra. Mas o que Jesus veio revelar dentro do Evangelho é um Evangelho de honra. E ele começa falando que o Evangelho de honra, ele precisa ser vivido primeiramente dentro de casa. O nosso campo missionário principal não é na rua, não é na África, não é na Ásia ou na Europa. O nosso primeiro campo missionário é dentro da nossa casa. É aí onde a gente precisa manter a honra. E Jesus estava explicando isso nesse texto que eu acabei de ler para você, porque os discípulos chegaram com Jesus na própria terra de Jesus. E quando eles chegam na própria terra de Jesus, as pessoas começam a ver Jesus sendo usado por Deus. E quando ele estava sendo usado, havia respaldo, havia unção sobre ele, havia sabedoria sobre ele. Ele estava honrando ao seu Pai, ele estava honrando Deus. Só que as pessoas, elas começaram a olhar o nível de sabedoria e diziam: de onde veio isso?
Como que esse homem pode ter tal sabedoria, tamanha sabedoria? E aí eles começaram a olhar para Jesus com desonra, porque eles disseram, peraí, é muito sábio, é muito inteligente, está falando coisas que a gente nunca ouviu, mas ele não é o filho de Maria? Ele não é o filho de José? Os irmãos e as irmãs deles não estão todos aqui ao nosso redor? E por causa disso a expectativa deles baixou com relação a Jesus. E é onde Jesus diz, o profeta não tem honra senão na sua própria casa. O que eu quero que você entenda é que Jesus não estava estabelecendo que tem que ser assim, que é desse jeito que tem que ser, que na nossa casa o profeta ou a pessoa que é usada no nosso meio, na nossa própria casa, não pode ser honrada. O que ele estava dizendo é, as pessoas vivem assim, mas eu quero trazer para vocês uma outra perspectiva, que nós precisamos honrar primeiramente os que são de dentro da nossa casa. Um problema nisso aqui que eu enxergo é que a desonra, ela é como um câncer. A desonra, ela gera rebelião, a desonra gera amargura, a desonra gera separação, a desonra gera discórdia, e um ambiente de desonra Deus não habita. Então Jesus estava na sua própria terra com o seu próprio povo, e o povo o menosprezou só porque ele havia nascido naquele ambiente. E essa é uma das maiores realidades que a gente enfrenta hoje, quando se trata de honra, porque nós conseguimos honrar um pregador que vem de fora, nós conseguimos aplaudir para aquele pregador que a gente vê na TV, que está, meu Deus, que homem, esse é o homem. A questão toda é que todos nós viemos do mesmo lugar, viemos do pó. A questão toda é que todos nós temos problemas, temos crises. A questão é que todos nós em algum momento vamos falhar e vamos decepcionar. Então Jesus estava querendo dizer, não há problema de você ver alguém entre você se sobressair. Não existe problema nenhum de que alguém que esteja entre você tenha um dom e esse dom esteja sendo manifesto. Ele nos ensina, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal e prefiram dar honra aos outros mais do que vocês mesmos. O problema da desonra é que ela extirpa, ela tira a presença de Deus do ambiente. É fácil honrar as pessoas de fora, mas o maior desafio é honrar quem está do seu lado. O maior desafio é manter esse princípio do reino. E nós não podemos viver um princípio do reino aqui na igreja é uma coisa, ou lá na minha casa é outra coisa. Não, o princípio do reino se aplica aqui dentro. Nós somos uma família e nós precisamos estimar um ao outro, nós precisamos levantar um ao outro, nós precisamos amar um ao outro. É por isso que a palavra fala para a gente não julgar, porque quando a gente aponta o dedo, a gente tem 3 dedos pelo menos voltando para nós. Uma vez eu falei isso para o meu filho Daniel, você não pode apontar o dedo, é feio, porque ele fazia assim, ó, pai, aquela pessoa, e assim, igual Bolsonaro, aquela pessoa, eu falei, filho, é horrível você apontar, a pessoa fica constrangida ainda que você faz igual um revólver. Aí ele falou, e eu falei, ó, quando você aponta com o dedo, tem 3 virados para você, então não se preocupe, porque você está sendo pior do que a outra pessoa. Aí ele passou a mudar a forma de apontar, ele chegava, pai, aquela pessoa, ele era pequenininho, devia ter uns 3, 4 anos de idade, mas é justamente isso, a palavra fala, não aponte o dedo, não julgue, mas ame uns aos outros. E o que é que a gente vê? A gente vê que Jesus não conseguiu fazer muitos milagres, ele fez alguns milagres de cura, porque ele tocou em pessoas. Eu quero que você entenda isso. Nós lemos, ele fez alguns milagres porque ele tocou nas pessoas. Geralmente Jesus orava e ele dava um comando de voz, levante-se e ande, a pessoa levantava e andava, porque a pessoa tinha fé no coração, ela tinha expectativa, meu Deus, esse cara vai me mandar e eu vou levantar. Ele falava, enfermidade saia, enfermidade saía. Na terra dele ele falava e as pessoas, não vou ouvir não, porque esse é filho de José, esse é filho de Maria, a gente sabe que esse menino andava o dia todinho com a barriga descoberta por aí pela rua, com o pé cheio de poeira, esse menino aí a gente sabe muito bem de onde veio. Então a gente começa a desvalorizar porque a gente começa a achar que cada um de nós viemos dessa pátria. Mas a Bíblia diz que nós viemos de uma pátria superior. O seu corpo físico pode ser daqui, mas você vem de uma pátria celeste. A sua essência não é uma essência natural, a sua essência é uma essência sobrenatural. Eu não posso menosprezar você. Eu não posso olhar para você com menosprezo, porque aí dentro
por trás desse corpo existe um coração que é alvo do amor de Deus. Então eu gostaria de colocar em termos práticos. Por que Jesus só curou quando ele tocou? Porque a palavra dele não estava funcionando, as pessoas não acreditavam, porque nós sabemos de onde você veio. E eu não sei se é assim também. Às vezes a gente chega no ambiente de culto e dependendo de quem vai pregar, a gente olha, ih, meu irmão, eu conheço as tuas obras. Eu sei, peça preciosa do Senhor, de onde tu viestes. Ouro puro de Ofir, eu sei quem te pintou. E a gente começa a inventar coisa, e a gente começa a colocar dureza no nosso coração, achando que Deus está usando a fraqueza da pessoa, mas Ele está usando aquela pessoa como canal. Enquanto Ele está usando, Ele também está limpando a pessoa. E a grande verdade é, Jesus honrou pessoas que as pessoas desonraram. Jesus trouxe para perto de si pessoas que os outros rejeitaram. A maior manifestação de que ele de fato estava andando em honra é que ele trouxe pessoas para perto que ninguém queria, que ninguém valorizava, e ele trabalhou honra nos seus discípulos. O que é que ele fez com os discípulos para honrar? Ele valorizou os discípulos. Primeiro, ele saía junto com os discípulos, ele dizia, eu faço parte deles. Eu não tenho vergonha deles. Está certo que às vezes a gente fica com vergonha. Meu filho Davi às vezes me apronta cada uma que eu falo, Senhor do céu, é pecado se eu falar que eu não conheço esse menino, porque ele fala umas coisas algumas vezes que você não tem noção. Mas é uma criança, é meu filho, eu não posso mudar o fato de que ele é meu filho. Rapaz, vocês precisam andar com o Davi um pouquinho só que vocês vão ver. O menino é caladinho, parece que não está vendo nada, e daqui a pouco ele solta uma, ele pega você e ele faz umas perguntas, não, Davi, o Davi já não aguenta mais, o Davi está com medo do que fala perto do Davi, porque o Davi está pegando esse Davi aqui. O que é que Jesus está dizendo para nós, nos ensinando hoje de manhã? Todos vocês são falhos, mas todos vocês são fruto do amor de Deus. Vocês podem ter uma carne que pode pecar e errar em algum momento da sua vida, mas todos vocês têm um espírito recriado em Deus. O Espírito de Deus age em você, o Espírito de Deus se move em você, e às vezes você não consegue entender quando você vai falar com alguém e sai algo bom de você, e você fala, misericórdia, eu não sabia que eu podia fazer isso, eu não sabia que eu podia abençoar alguém. A Bíblia está dizendo, amem uns aos outros, olhem uns para os outros, cuidem uns dos outros. E honrar é levantar a pessoa. Honrar é levantar as pessoas. A desonra é diminuir as pessoas. Vou repetir, a honra levanta as pessoas, a desonra diminui as pessoas. Por exemplo, a pessoa pode ter o defeito que for, o objetivo é, olhe as qualidades, porque senão você também vai mostrar os seus defeitos. Quando você olha a qualidade, você levanta a pessoa. Quando você olha a qualidade, você fala, cara, olha como essa pessoa abraça. Por mais que depois ali ela tem um outro problema de caráter, mas honra o que ela tem de bom. E é assim que a gente cresce, é assim que a gente se desenvolve em honra. Porque quando a gente valoriza o que é bom, o que é ruim se vai. Quando a gente valoriza o que a pessoa tem de bom, o que é ruim se torna muito pequeno. Se você fica batendo na tecla o tempo todo, você não presta, você pecou no verão passado, eu sei o que você fez. Se você só fala sobre isso, a pessoa não tem como se libertar, porque ela só vai ficar ouvindo o que ela não é. Nós precisamos começar a relembrar as pessoas sobre quem elas são em Deus. Nós precisamos fazer o que Jesus fazia. Ele chegava no ambiente e ele edificava a vida das pessoas. Então ele falava e as pessoas não eram curadas na sua própria terra, porque não acreditavam na sua palavra. Mas aí ele tocou em alguns. Esses que ele tocou, ele está dizendo, algumas pessoas me reconheceram, algumas pessoas entenderam quem eu era, e elas permitiram com que eu tivesse acesso à vida delas, e elas me permitiram com que eu tocasse na vida delas, e por isso elas foram curadas. Esse é o outro aspecto da honra. O aspecto da honra gera intimidade, o aspecto da honra atrai para perto, o aspecto da honra gera proteção. Gostaria de falar rapidamente sobre esse ponto da proteção, porque como família nós passamos por crises e por problemas, mas quando você sai na rua, por exemplo, digamos que o seu pai aprontou, fez alguma coisa aí, e aí você sai na rua e você chega para todo mundo, cara, meu pai, você não tem noção, meu pai não presta. Aí chega para o outro ali, cara, meu pai, meu Deus do céu, não sei como minha mãe aguenta ainda. E aí você começa a espalhar o problema do seu pai. Eu vou dizer, primeiro que eu quero saber se você é filho, porque
quem vive como família, ou quem tem uma família, protege. Porque quando você expõe, você não está expondo o outro, você está expondo você. Quando você chega a expor uma outra pessoa, você não está expondo ela, você está expondo você. Porque se você faz parte da mesma família, peraí, e o que é que você está fazendo para mudar isso? E o que é que você está fazendo para proteger? Era esse senso de evangelho que Jesus queria gerar com os discípulos. Os próprios discípulos brigavam entre si. Quem vai ser o primeiro? Quem vai estar sentado à tua direita, à tua esquerda? Senhor Jesus, quem é o melhor? E ele falava sempre assim: o melhor entre vocês é o menor. O maior entre vocês é o que mais serve. Então Jesus quebrava esse conceito de que eu sou melhor do que o outro. No reino ninguém é melhor do que ninguém. No reino todo mundo é bom e a gente coloca as pessoas para cima. Chega uma hora, meu irmão, que a gente precisa policiar as nossas palavras, os nossos pensamentos e os nossos julgamentos. Porque se nós queremos viver esse evangelho de Jesus, não se vive o evangelho de Jesus pregando. A pregação é um complemento, mas o evangelho de Jesus se vive no dia a dia. Quando eu encontro com você, o que eu falo com você? Eu me admiro de pessoas que investem tempo, e eu digo sempre isso, me admiro de pessoas que investem tempo em estar falando mal da outra. Só gera uma coisa falar mal do outro: você fica angustiado, você fica contaminado, e você não gera nada de bom, porque você só gera amargura. E quem tem muito tempo para falar dos outros, tem pouco tempo pelo jeito para falar de Jesus, porque está muito ocupado com algo que é banal. Então geralmente pessoas desocupadas é que investem tempo de estar falando mal, porque quem tem o coração curado só tem um objetivo: vamos sentar nós dois, deixa eu falar de Jesus para ti, deixa eu falar o que Deus está fazendo comigo. E outra coisa, posso orar por você? Qual foi a última vez que você ligou para um irmão e simplesmente disse para ele assim: tem uma palavra de Deus para ti, eu posso orar por você, posso ir na tua casa, te fazer uma visita e orar por ti? Isso é honra. É quando alguém vem aqui na frente trazer uma palavra, e de repente não é um pastor, seja lá o que, eu estou honrando aquela pessoa. Deus, muito obrigado. Vocês veem que eu sempre digo aqui na frente: Senhor, estou me submetendo e abrindo meu coração para ouvir o que o Senhor vai falar, porque é desse jeito. A gente precisa levantar as pessoas. É fácil levantar aí fora, mas aqui dentro é onde a gente de fato precisa levantar. Isso na sua casa, você com seu marido, com a sua esposa, a maneira como você trata, a maneira como você fala, a maneira como você corresponde, vai determinar se você está honrando ou não. E de nada adianta ficar sentado nesses bancos, nessas cadeiras, se você não está vivendo o evangelho, onde você começa pelo básico, que é a honra. A honra é valorizar. Valorize. Pastor, mas eu não aguento, aquela pessoa fez tal coisa. Deixa de lado e valoriza o que é bom, porque a tua família faz parte do mesmo corpo, e o mesmo sangue de Jesus passa em mim e passa em você. E se eu cair hoje, bom tu me ajudar a levantar, porque lá na frente eu posso ser um suporte para você e te ajudar a levantar. Amém? Então a primeira coisa que Jesus estava gerando com os discípulos era honra. Ele era um Deus que se manifestava ensinando sobre honra. A segunda coisa que Jesus ensinou, o segundo valor, foi coragem. E a coragem que ele expressou era uma coragem única dele. A coragem é resultado de convicção. Fala comigo: coragem é resultado de convicção. Se você não tem convicção, não tem fé, não tem em o que se apegar, você não caminha em coragem, você caminha em medo, porque tudo para você é incerto. E Jesus foi corajoso em vários aspectos. Primeiro, Jesus foi corajoso em buscar aqueles que todo mundo rejeitou. Você vê Jesus passando nos lugares, e os discípulos que Jesus trouxe para si haviam ou não sido escolhidos por algum rabino, ou tinha sido rejeitado por algum rabino. Então era uma desonra para qualquer outro mestre vir depois e dizer: eu quero você. Cara, mas já me rejeitaram ali atrás, eu não sirvo para isso. E Jesus queria mostrar justamente que ele era alguém que não se preocupava com o que as pessoas viam. Ele estava preocupado com o coração das pessoas. E eu quero falar no aspecto da coragem, porque é a coragem que a gente protege. Jesus era como, entenda, era como uma galinha que tinha filhinhos, pintinhos, e ele colocava embaixo do braço e ele guardava. Fala o que quiser, mas deles não.
Brinque o que vocês quiserem brincar aí, mas não mexe com os meus discípulos. Ele protegia os discípulos, ele protegia aquele que ele havia feito uma aliança. Então Jesus era corajoso porque ele enfrentou os doutores da lei. E os doutores da lei vinham diante dele e diziam assim: ô mestre, peraí, vocês são beberrões porque vocês estão no meio dos beberrões. Vocês são ladrões porque vocês estão no meio dos ladrões. E Jesus em nenhum momento rejeitou os discípulos, porque os discípulos não eram bons o suficientes. Eu quero que você preste atenção sobre isso. Judas tinha o coração ruim, o coração com problemas profundos, crises profundas e extremas. Foi Judas quem deixou Jesus, não foi Jesus quem deixou Judas. Até o último minuto Jesus abraça Judas e ainda beija, porque era natural o relacionamento familiar. Então nós vemos um Cristo que era corajoso. E é um dos valores que nós precisamos trabalhar na família. Os seus irmãos terão defeitos, a sua liderança terá defeito, os seus pais terão defeitos, você terá defeito, mas quando se trata de coragem, você precisa se levantar com aqueles que você falou: eu fiz um compromisso com você. Primeiro, eu fiz um compromisso com Cristo, por isso eu preciso estar contigo, te amar e te valorizar. Segundo, eu estou na mesma comunidade que você, eu estou na mesma família que você. Nós precisamos proteger um ao outro. Quem já foi do exército aqui? Ou de forças armadas? Você chegou a servir com arma, com coisa assim? Não? Chegou? É mais ou menos assim, ó. Não que eu tenha servido, tá? Mas eu cheguei na porta ali orando: Deus não deixa. Fui no último dia. Eu não podia, gente. Estava servindo em missões. Fui no último dia, na última hora. Quando eu cheguei lá, o cara falou assim: chegou por último, né? Excesso de contingente, vai ficar aqui a tarde toda, mas não vai servir, mas vai ficar a tarde toda aqui, porque já estava lotado. Então cheguei no dia certo. O Dani quer servir, o Davi não quer. Então o Davi fala: pai, o que você fez para não servir? E ele disse que vai ser o último a chegar lá. Vamos ver se vai ser assim, né? Deixa eu te explicar uma coisa sobre isso. Quando você está no campo de batalha, quando você está em guerra, ou você confia, ou você morre. Porque vai chegar um momento que você vai receber uma ordem: segue, segue. E aí o pelotão começa a andar. Se você não tem um relacionamento de confiança com quem está atrás de você, qual é a garantia de que ele vai proteger as suas costas? Então às vezes a gente está com a arma na frente, a gente atira em tudo e em todos. E a gente esquece de que aquilo que a gente gera vai ser gerado para nós. Aquilo que a gente não constrói em termos de confiança, uma hora ou outra vai nos atingir aqui atrás. É por isso que pessoas que protegem umas às outras, elas são protegidas. Pessoas que amam, que constroem um ambiente de honra e de amor e de segurança, são pessoas que são constantemente protegidas, amadas e são colocadas em ambiente de segurança. Então eu preciso ter um bom relacionamento com quem está aqui me protegendo, porque vai chegar um momento que Deus vai dizer: segue, anda, anda. Pessoas que trabalham com segurança pública, quando você sai para fazer alguma ação externa, alguma ação pública, ou você confia na sua equipe, ou você não avança. Então nós precisamos construir um ambiente onde nós protegemos uns aos outros. Esse valor de ter coragem, de alguém chegar para você e falar assim: rapaz, você não sabe com quem você está andando, o Rafa é um problema. Cara, o Rafa pode ser um problema, mas tudo que eu precisava saber do Rafa eu já sei. O Rafa pode ser um problema, mas o Rafa é verdadeiro e é sincero. E outra coisa, ele é minha família. Fale de qualquer outro, mas não fale dele não. Não toque nele. Eu não sei se você está entendendo. Somos família para proteger um ao outro. Porque se a gente não protege, o inimigo entra na nossa casa, no nosso casamento, o inimigo entra nos nossos relacionamentos. A minha pergunta para você hoje é: que tipo de ministro, de filho de Deus, de soldado de Cristo você está sendo? Aquele que fica pelas beiras, desconfiado e atirando nos próprios? Ou você está sendo aquele que está restaurando os feridos, trazendo para perto e gerando um ambiente de segurança? Nós precisamos de homens e mulheres maduros como Jesus foi, que se levante com coragem no momento que os discípulos começam a dizer: vai afundar, vai afundar, vai afundar. Ele se levanta e ele diz o quê? Acautelai-vos, está tudo certo, mar, para, onda, se acalme, ventania, cesse. Ele tinha segurança. E ele gerava segurança. Isso é, Jesus caminhava em coragem. E a coragem de Jesus fazia com que os mais fracos ficassem firmes na fé. Só para encerrar esse ponto,
A nossa falta de convicção em Deus gera covardia em nós. E a nossa covardia faz com que a gente enfraqueça os que já estão fracos. A nossa falta de posicionamento, como Jesus teve, de proteger e honrar e defender o Evangelho, faz com que aqueles que sejam ainda mais fracos do que nós se desviem, se desgarrem e vão embora, se percam. Jesus está dizendo, gera uma cultura onde as pessoas são corajosas, porque elas têm convicção, e elas falam, eu sei em quem tenho crido, e é poderoso para me guardar até o dia final. Venha com coragem, ame com coragem, porque as pessoas vão precisar em algum momento de que você esteja bem. E no dia que você não estiver bem, encontre alguém corajoso do seu lado, que diga, não desista, porque Jesus está dizendo, continua marchando, continua andando. E esse é um outro valor do reino de Deus, que Jesus não só vivia, mas ele ensinava os discípulos. E o último valor que eu gostaria de falar na mensagem de hoje é o compromisso. Se você puder abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Vou esperar você abrir para a gente ler junto. Compromisso. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o tempo está se aproximando, ou que o tempo está chegando. Uma coisa que Jesus era, ele agregava pessoas. É a característica de uma pessoa livre. Uma pessoa livre em Cristo Jesus, ela não repele, ela atrai. Uma pessoa livre em Cristo Jesus, ela experimenta a liberdade, então os prisioneiros vêm atrás dela para serem livres. E é o que Jesus está dizendo para nós hoje. Se você tiver compromisso comigo, se você tiver compromisso com o corpo, aos poucos você vai se libertando das suas mazelas. Aos poucos você vai se libertando dos seus medos, você vai ficando mais corajoso, você vai caminhando mais em honra. E quanto mais honra você caminha, quanto mais convicção na palavra você tem, mais compromisso você exerce. E o que o autor de Hebreus está falando aqui é que naquela época algumas pessoas se dispersaram. E o que eu acho interessante é, o Espírito Santo era o mesmo, o Espírito Santo continuava agindo, mas as pessoas se acostumaram muito rápido com a presença do Espírito Santo. E quando a gente se acostuma, nada é mais novo, não tem expectativa. A gente chega no ambiente, a gente espera que tenha aqui uma pirotecnia, né? Que o Ney, não sei se vocês sabem, o Ney veio do circo. Não sei se veio do circo exatamente, você já fez circo. Tem que fazer isso num culto aqui. O Ney, quando ia fazer evangelismo aqui na JK, cansou de fazer isso, Ney. A Júlia de um lado e ele do outro, eram doidos. O Ney com 2 pedaços de pau aqui, uma tocha de fogo, enchia a boca de querosene, soprava tudo, ela não era. Ficava rodando aquele negócio, aquele espinho de boliche, como chama aquilo lá? Clave. Ficava jogando as claves na rua, tem umas facas, jogava assim na Júlia, ficava girando, jogava, enfim. Um dia ele vai fazer aqui. Para vocês verem. Preste atenção. O que nós queremos entender sobre o compromisso é que naquela época as pessoas se acostumaram. E elas precisavam então que tivesse um tipo de Ney fazendo aquele teatro, aquele show circense. Aí elas vinham para a igreja, elas iam, ficavam felizes. Eu saí daqui tão bem. E elas começaram a esquecer que o evangelho não é o que eu recebo, o evangelho é o que eu dou. Eu recebo do Espírito Santo, mas quando eu estou no meio da família, eu preciso dar, eu preciso doar, eu preciso me entregar, eu preciso somar, eu preciso compartilhar, eu preciso doar o quanto eu possa. Eles começaram a esquecer de que o evangelho gera em você qualidades para que você ajude e abençoe pessoas. E aí, como eles não estavam conseguindo receber o que eles queriam, eles começaram a se dispersar e deixaram de comungar no corpo. Alguns vão dizer, pastor, mas qual é o erro disso? Eu não posso ser crente na minha casa? Claro que pode. E se Jesus vier e eu estiver na minha casa sentadinho, sozinho, eu vou para o céu? Claro que vai, se tiver tudo certo com Deus, né? Preste atenção. A questão não é se você pode ser crente sozinho. A questão é que não tem
possibilidade de você viver o cristianismo só, porque a base do cristianismo é o amor. Ame a Deus acima de todas as coisas, e quem ama a Deus, ama o próximo como a si mesmo. Então como é que eu vou amar sozinho? Não, mas eu amo a minha família aqui dentro, será? Porque se eu não consigo amar o meu irmão na igreja, na congregação, dificilmente eu amo a Deus, dificilmente eu amo a minha filha. E ele está dizendo, não deixem de se reunir, não deixem de congregar. Mas por que eu tenho que congregar? Porque é nesse ambiente que a gente serve, e é quando a gente serve que a gente cresce. É quando a gente trabalha, ajudando e abençoando um ao outro, que Deus vai derramando sobre nós bênçãos e graças sem medida. Não deixe de congregar como alguns fizeram, já se tornou costumes, mas procuremos encorajar uns aos outros. Quando você chegar aqui com o coração pesado, angustiado, faça como eu faço junto com minha esposa. A gente aperta um botão e fala, não é sobre nós, é sobre o reino. Então a gente abraça você, deixando o nosso problema de lado. A gente beija você, deixando o nosso problema de lado. Sabe por quê? Porque não é sobre nós, é sobre o reino. E geralmente quando eu venho com o coração angustiado, eu aperto esse botãozinho, não sei onde é o seu botão, mas o meu é por aqui. Eu aperto esse botãozinho, querido. Quando termina o culto, a gente olha um para o outro, estamos mais renovados do que antes. Escolha servir. Escolha congregar, escolha estar juntos, porque quando você faz isso, você constrói honra, você constrói coragem e você exerce compromisso. E quando você tem compromisso com o corpo, compromisso com Deus, Deus estabelece compromisso com você. Essa semana, só para finalizar, nós fomos chamados para orar por uma jovem que a filha está no hospital, o intestino dela deu um nó e ela está no hospital. Fomos lá, oramos, fez uma cirurgia, correu risco de morte. A pessoa é de uma igreja, mas por algum problema naquela igreja ela saiu de lá e ela precisou ir para outra. Mas ela não fez raízes ali, ela precisou ir para outra, não fez raízes ali, precisou ir para outra, não fez raízes ali. No final das contas, quando ela estava no hospital, ela entrou em contato para tentar nos alcançar, que não tínhamos relacionamento com eles. Era um relacionamento mais longe, no sentido de amizade mesmo, era mais longe. Mas nesse momento, eu pude ir lá como pastor, Davi foi até comigo um dia, eu pude ir lá como pastor, abraçá-los como pastor e dizer para eles, como igreja nós estamos com vocês. E levantamos pessoas do nosso meio para orar juntos. Hoje a menininha vai sair, já saiu da UTI, hoje provavelmente ela volte para casa. A mãe está assim, pastor do céu, eu não estou acreditando, porque ela até me perguntou, pastor, o que eu preciso fazer? Porque eu estou com a sensação de que vai morrer, e eu precisei ser corajoso naquela hora, pegar na mão dela. Não vai morrer, eu estou empenhando a minha palavra com você diante de Deus, nós estamos orando por ela. Abracei a esposa e abracei o esposo, e confiamos juntos. Isso é corpo. E às vezes a gente só sabe o valor do corpo quando a gente precisa estar sozinho. E algumas pessoas, por estarem sozinhos, não sabem nem o caminho para poder pedir socorro e pedir ajuda. É daqui que vai sair os recursos que você precisa, sejam espirituais, emocionais ou materiais. Porque é a família que confia, é a família que investe, é a família que protege. No final das contas, todo mundo vai te deixar, a tua família não te deixa. No final, quem é família está junto com você. Vamos ficar de pé e vamos orar. Quero orar junto com você. Aleluia. Procure aí um familiar seu, esposo, esposa. Você que tem alguém que você ama, o pessoal do grupo de crescimento pode ficar junto com o pessoal do seu grupo, da sua liderança. Vamos ficar junto em famílias, em irmãos. Eu quero orar junto nessa manhã, para que Deus comece a gerar essa cultura na nossa casa. Porque se a gente tiver essa cultura gerada na nossa casa, nós vamos levar essa cultura para a rua, para a igreja, para onde a gente estiver. Baixe sua cabeça, eu quero abençoar você hoje. Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado pelos teus filhos aqui presentes. Obrigado pela manifestação do teu poder entre nós. E obrigado pela revelação da tua palavra. Agora eu peço, Senhor, faz essa palavra se tornar prática, de tal maneira que os irmãos, ao chegarem em casa, entendam o seu papel, entendam como servir um ao outro, entenda como edificar um ao outro. Nós oramos por uma unção de restauração no nosso ambiente.
Nós oramos, Senhor, que toda obra das trevas contra a família e contra a igreja seja quebrada em nome de Jesus. Tudo aquilo que vem para trazer morte, desgraça, separação, divórcio, nós quebramos em nome de Jesus. E nós pedimos que o Senhor nos una cada vez mais no vínculo da perfeição. Abençoe cada lar, abençoe cada casa, abençoe cada coração, abençoe cada mente. Senhor, tira de nós as mazelas, as tristezas, as decepções, as angústias, e nos ajuda a ser pessoas que caminham de fé em fé e de glória em glória. Nos ajuda a ser pessoas de convicção, que olha para frente e fala: eu sei que o meu Redentor vive e que pronto Ele virá ao meu encontro. Ainda que o fruto da oliveira minta, que já não haja mais gado no curral, ainda assim eu acreditarei no meu Deus, porque Ele é o meu Senhor. Deus, que a gente possa se edificar uns aos outros. Eu oro que as pessoas do nosso ambiente possam fluir no Espírito, a ponto de ter sempre uma palavra de honra, uma palavra do Teu reino para liberar uns sobre os outros, e que o Senhor nunca se aparte da comunhão, pois a Tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Então, Senhor, que a gente venha com expectativa louvar ao Senhor nos cultos, e que a gente esteja aqui como fizemos essa manhã, honrando a Tua presença e honrando uns aos outros, para que haja cura, para que haja milagres, para que haja direcionamento, para que haja ativação e despertamento. Assim nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia.